A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, sou a pastora Yara Gomes e nós já estamos em mais uma noite aqui, fazendo mais uma live, mais um culto bem singelo. E você, meu irmão e minha irmã, que chegar aqui conosco, irá ter a palavra aí para sua vida hoje à noite, para o seu lar, para a sua meditação, para o seu alimento espiritual, amém? Aqueles que têm fé e creem na palavra sabem o que eu estou falando. Tá? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e o 2. Mas antes, vamos orar, não é? Oremos. Senhor meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu entro em Tua presença, Deus Todo-Poderoso, te dou graças, Pai, por mais essa rica oportunidade de estarmos aqui juntos, Senhor, eu, o Senhor, o Teu Santo Espírito e todos que aqui chegarem neste vídeo. Nós estamos no ar pela página do Instagram hoje, apenas pela página da pastora Yara Gomes, e neste vídeo para o YouTube, o canal Cristo está voltando, e estaremos fazendo a Tua vontade, Senhor. Que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu desapareça, que o Senhor cresça, resplandeça, fulgure, todo o seu brilho, todo o seu resplendor, e eu esteja à sua sombra. Que a tua vontade prevaleça, que o seu querer seja efetuado, que o Senhor fale, que o Senhor diga tudo o que vem do seu coração, e que a minha vontade e o que eu desejo não prevaleça neste momento, Pai. Em nome de Jesus, que a tua palavra venha para fazer o que te apraz fazer nesta noite, Senhor. E que assim possamos estarmos firmes nas tuas promessas, sob a tua orientação, em nome de Jesus. É assim que já te oro e já te agradeço, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vamos efetuar aqui a leitura, não é? Do livro de Romanos, capítulo 12, os versículos 1 e 2, que tem como epígrafe a seguinte expressão: a nova vida. Amém? Louvado seja. E diz assim o versículo 1: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que vos apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Só até aí, irmãos. O apóstolo Paulo, né, ele escreveu essa carta aos Romanos no período da sua peregrinação, no período do seu ministério. Ele fundou muitas igrejas, né? Ele fundou igrejas cristãs em Roma, Éfeso, em várias outras cidades, né? Em Bereia, Antioquia, enfim, ele percorreu toda a Galiléia, ele percorreu todo o Oriente Médio, ele percorreu muitas cidades, ele foi para outros países como a Macedônia, enfim. Paulo ele fez o que Jesus Cristo nos manda fazer todos os dias, que é o ID, né? O ID de Jesus, que é pregar a palavra dele e espalhar as boas novas do seu evangelho. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E nesse aspecto, Paulo foi muito produtivo, né, no mundo espiritual, porque ele via perfeitamente a necessidade de orientar devidamente o povo para o qual Deus o chamou para liderar. E nesse momento, os romanos, eles tinham uma série de coisas que eram necessárias cada vez mais ser específico, ser claro,
para que não ficasse nenhuma dúvida de como ser, de como viver uma nova vida. A nova vida que ele está falando aqui é a nova vida a partir do momento que os romanos confessaram o nome de Jesus Cristo para suas vidas, ou seja, aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor, mais que suficiente para eles e para nós. Eles passaram a viver uma nova vida. E essa nova vida, o que seria? Aqui o versículo primeiro, né, Paulo apresenta, né, a seguinte expressão: rogo-vos, né, no sentido de pedir ajuda, né, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, porque muitas são as misericórdias do Senhor, né? Ele é um Deus misericordioso, então ele fala aqui exatamente o que Deus é realmente, pelas muitas misericórdias dele conosco, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ora, no Antigo Testamento nós tínhamos o costume, né? Eles tinham os costumes deles de apresentar um sacrifício de animais no templo. Eles levavam cordeiros, bezerros, o melhor do seu gado, né? E oferecia no altar de Deus para sacrifício. E aquele sacrifício servia para remi-los de seus pecados. Era a remissão dos pecados através do sacrifício de animais. Com a vinda de Jesus, que se sacrificou na cruz do Calvário por mim e por você, não é? Como o cordeiro que Deus enviou para reconciliar o homem com Deus, não houve mais a necessidade de se sacrificar no templo animais, porque Jesus já havia feito o seu sacrifício vicário, e esse sacrifício deu a oportunidade espiritual para que todos nós fôssemos reconciliados com Deus e assim tivéssemos direito à salvação eterna. Porque até então o homem não tinha esse direito. Ele estava realmente sem condições de cumprir com a lei de Deus pelos preceitos do sacrifício de animais, né? Todas as vezes que Israel pecava, e eles continuavam pecando, por quê? Porque eles não tinham os frutos do arrependimento no coração deles. Eles, sacerdotes, levitas, todos aqueles que faziam parte do templo e todo o povo de Israel, reis, príncipes, pecavam, e num determinado tempo do ano, né, festa de Pentecostes, festa dos tabernáculos, festa disso, festa da colheita, festa daquilo, eles iam ao templo, eles aproveitavam essas datas memoráveis e iam ao templo para sacrificar ao Senhor. E esse sacrifício de nada valia, porque o culto deste povo era hipócrita. Eu pequei durante o ano todinho e eu vou lá no templo e vou sacrificar um animal, o melhor dos meus animais, dar a minha melhor oferta lá no templo, e vou fazer com que tudo o que eu fiz de errado chegue a zerar, né, a minha conta, e no próximo ano eu vou ter, né, licença para pecar de novo, porque era assim que agiam, né? Eles não se arrependiam, ou seja, eles não deixavam de pecar. Eles continuavam pecando, eles continuavam cometendo os mesmos erros, e de modo consciente, e aquilo ali virou uma espécie de ritual que não tinha mais nenhum valor espiritual para Deus, porque Deus estava vendo que eles sacrificavam e quando davam as costas e saíam do templo, eles pecavam, e às vezes pecavam até dentro do próprio templo, afrontando a Deus com sua idolatria, com adoração a outros deuses, como já aconteceu em outras passagens que eu já li por aqui. E é nesse aspecto, é nesse sentido que a nova vida com Cristo, ela deve ser uma vida
onde nós temos que oferecer o nosso corpo em sacrifício, ou seja, o que é que nós temos que fazer? Vamos lá no templo e vamos dar a nossa cabeça para cortar e derramar o nosso sangue? Não, nós vamos oferecer a nossa vida, o nosso eu, o nosso ego para Deus, não é? Fazer a vontade dele nas nossas vidas. A nossa própria vontade, ela passou a ser anulada em detrimento da vontade de Deus, não é? Ou melhor, no lugar, não é? É isso que eu quero dizer, no lugar da vontade de Deus, ou seja, prevalecer sempre a vontade de Deus na nossa vida, ou seja, as nossas vontades, o nosso eu, o nosso ego, os nossos vícios, as nossas vicissitudes enfim, tudo que a gente gosta de fazer e tudo que a gente quer fazer passou a ser agora uma coisa que não tem mais nenhum sentido para quem quer viver a nova vida com Jesus, não é? A nova vida com Jesus, ela é diferente. O nosso corpo, ele não pode mais praticar abominações, não é? Das mais diversas que há no mundo. Eu não preciso aqui estar enumerando, não é? Não precisa praticar mais as prostituições. Nós não podemos mais, né? É uma questão moral, né? Óbvio que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas eu estou dizendo assim que por amor a Cristo, por gratidão pelo que Ele nos fez lá na cruz do Calvário e tem feito nas nossas vidas e cuida de nós, nós temos que dar como resposta o nosso culto racional. Ele fala aqui, não é? É o sacrifício vivo e agradável, ou seja, aquilo que você faz de coração para Deus, não é? Eu bebia vinho e não bebo mais, eu fumava e não fumo mais, eu gostava de estar nas noites, nas baladas, não é? E não vou mais, eu vou para a igreja. Eu gostava de fazer, talvez, de namorar muitos homens ou namorar muitas mulheres, não é? Conforme seja, e agora eu não faço mais. Eu sou homem de uma mulher só, eu sou uma mulher de um homem só. Enfim, não é? Essas coisas que Deus começa a ajustar na nossa vida como uma forma de mostrar ao mundo que nós não nos conformamos com o que está aí, não é? Esse é o segundo versículo. Mas vamos primeiro explicar o que é que Paulo estava querendo dizer quando você deve oferecer um culto racional a Deus, não é? É você fazer a vontade dele, não temer fazer o que é certo fazer em nenhuma situação, não é? Se posicionar, agir como um cristão que não está conformado de forma alguma com o que está posto aí, com o que o mundo nos oferece, que é podridão, que é sempre um mar de lama, que é esse lamaçal do pecado, que nós temos que combater. Por quê? Porque a nossa vida com Deus, ela deve ser uma vida de separação do mundo. Nós estamos no mundo, mas nós temos que lutar para não sermos do mundo. Porque se assim nós procedermos, certamente a nossa jornada para os céus estará sendo caminhada, está no caminho da salvação. Então, nós temos que fazer a vontade do Pai, nós temos que fazer o que Ele manda fazer, porque o que Ele manda fazer é certo e a gente não deve temer, porque quem faz a vontade de Deus, faz e sabe que pode contar com Ele, porque Ele não abandona no meio do caminho. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O sacrifício santo, né? Apresenteis o vosso corpo como sacrifício, por sacrifício vivo, não é? Em tudo nós temos que ter uma outra linguagem, não podemos mais ter a linguagem mundana, nós temos que ter pensamentos que não é mais aqueles pensamentos de antes, não são mais e nem devem ser, e quando vem algum desses pensamentos que Satanás tenta nos bombardear a mente para nos confundir, para nos tentar e nos incentivar a fazer coisas que desagradam a Deus, nós devemos fugir desses pensamentos e voltarmos a nossa mente, que é o coração,
que é o nosso coração, que Deus sonda o que está no coração. Não é a bombinha que bomba o sangue, não. A bombinha que bomba o sangue é o chamado coração, mas para Deus o nosso coração é a nossa mente. O que se passa dentro do nosso coração, da nossa mente, é isso aqui que ele se preocupa. Então ele fala de um modo que nós fujamos desses pensamentos, das coisas que Deus, das coisas que Satanás tenta nos colocar na mente, no nosso coração, para poder pecarmos. E a gente sabe o que é certo, o que é errado, o que agrada a palavra e o que não agrada. Então a nossa luta constante é sempre fazer com que a vontade do Pai, os pensamentos para a palavra de Deus, para o celestial, para o mundo celestial, para o reino dos céus, para as coisas de Deus, é sempre estarmos antenados, ligados a tudo isso. E as coisas do mundo, a gente está vendo o que está de errado, a gente não pode estar concordando, não pode estar pensando em fazer aquilo que o mundo está nos oferecendo, porque se assim for, nós certamente vamos perecer. E é esse sacrifício vivo e constante que nós temos que praticar durante a nossa vida, porque se assim não procedermos, nosso testemunho não está sendo um testemunho de sacrifício vivo ao Deus Todo-Poderoso, e em nada seremos diferentes dos que estão no mundo. Não é? Pecando, se conformando com tudo, achando bom e graça e prazer em estar fazendo o que bem quer e entende, e assim imaginando estar muito feliz. Nós não podemos agir dessa maneira. Não é? Então, esse sacrifício vivo, ele diz que sob a antiga aliança, preste atenção, Deus aceitava os sacrifícios de animais mortos. Entretanto, devido ao sacrifício final de Cristo, o sacrifício do Antigo Testamento já não tem mais qualquer efeito. Para aqueles em Cristo, a única adoração aceitável é oferecer a si mesmo completamente ao Senhor debaixo do controle de Deus, o corpo ainda não redimido do cristão. Pode e deve ser rendido a Ele como um instrumento de justiça. Certo? O meu corpo, o seu corpo como cristão, deve se abster de vícios como o álcool, como o cigarro, como drogas ilícitas, como pensamentos impuros, palavras impuras, pensamentos maledicentes. As pessoas que não só são imorais, né, que pensam em imoralidade o tempo inteiro, mas também que maquinam o mal contra o outro, esse tipo de pensamento, esse tipo de coisa não é agradável a Deus. Se o cristão tiver dessa maneira, ele não está oferecendo um culto racional, um sacrifício vivo ao Senhor, sacrifício de justiça ao Senhor. E aí a ira de Deus se vira contra ele. Certamente se vira contra ele, porque tudo isso Deus pesa em sua balança, e quando ele começa a pesar nossas atitudes na balança e achar em falta, eita, aí complica, né? Complica mesmo. Então, vamos ver. Então ele fala aqui que este culto racional vem do grego, que se chama lógica, à luz de todas as riquezas espirituais que os cristãos desfrutam exclusivamente como fruto das misericórdias de Deus. Segue-se logicamente que eles devem a Deus a sua mais elevada forma de culto. Aqui está subentendida a ideia de culto espiritual sacerdotal, o qual era parte integral da adoração no Antigo Testamento. A ideia é essa. Como nós, quando aceitamos Cristo, temos dois ministérios, o de rei e o de sacerdote, né? Então, enquanto sacerdotes, nós temos que fazer o quê? Esse culto racional. O meu corpo, ele não pode ser exposto. Outra situação, né? A gente não pode mais usar determinadas roupas que nos dê muita, muita exposição, não é? Nós não podemos ou não devemos fazer uma série de coisas que normalmente o modismo e as coisas que estão aí no mundo nos levam a enxergar
e as coisas ficam mais bonitas, até a gente fica mais charmoso, mas existem coisas até que são bem mais elegantes quando estão cobertas, não é? Você tem mulheres que gostam de vestir-se de modo bem minimamente possível e deixando transparecer mais o seu corpo do que a roupa, e você compara esse tipo de vestimenta com um tipo de vestimenta mais moderado, mais sóbrio, né? E há muitas pessoas aí que elogiam até esse tipo de vestimenta, não é? Para classificar a mulher ou o homem que é elegante e aquele que não realmente alcançou esse nível, né, de entendimento para a sua vestimenta, né? Vamos supor assim. Por quê? Porque as pessoas, a grande maioria das pessoas, estão presas aos modismos que o mundo ele pratica, e normalmente a gente não pode estar ligado a essas coisas. Existem coisas que o mundo propaga como moda e que é conveniente que nós usemos. Por quê? Porque tem roupas que realmente são lindíssimas e que nos tornam elegantes e sem trazer tanta exposição. Porque quem é cristão não pode ser igual a quem é do mundo. Simples assim. Quem é cristão não pode estar conformado com o que é do mundo. Quem é cristão não pode estar usando na praia sunguinha, né, bem curtinha, ou maiô bem cavado, ou fio dental, enfim, essas coisas. Nada contra quem usa, né? Quem quiser usar, use. Eu não posso. Eu resolvi não usar, eu resolvi não fazer uso disso. Não é? E tem mais outra coisa, né? A gente fala isso aqui não em tom de crítica, mas eu quero salientar apenas a questão da diferença que tem que existir entre aquele que é cristão e aquele que não é. Não dá para misturar as coisas. Então, quando ele fala assim, não vos conformeis com o que há no mundo, essa palavra conformeis significa que aquele embuste, né, aquela couraça de fingimento, né? Você por fora parece que está tudo ok, tudo bem, para não desagradar ninguém, aí você não se posiciona, está tudo bem, não é? Mas por dentro você não aceita aquilo que está se passando. Quer dizer, você é cristão, você precisa se posicionar. Olha, isso aqui está errado. Acabou. Certo? Isso aqui está certo, isso aqui está errado. Quantas e quantas vezes, não é? Pessoas se posicionam e têm grandes problemas porque se levantam pessoas que estão acostumadas a fazer o que bem querem e entendem, e acham que você está errado porque você está se posicionando por aquilo que é certo fazer, e normalmente os cristãos estão dando ré, não é? Nos seus posicionamentos, porque estão com medo de falar e ter alguma retaliação ou até alguma agressão contra a sua pessoa. Mas mesmo assim, Deus aconselha que façamos o que é certo e façamos a vontade dele, e que não temamos, porque quem faz a vontade do Senhor e não se conforma com o mundo que está aí, e que trabalha dia e noite, não é? Dentro do seu lar, começa dentro de casa, não é? Ora, o que é que nós temos que observar dentro da nossa casa? Se está tudo limpo, se está tudo organizado, se está arrumado, o que é que está faltando, né? Nós temos que estar em constante administração do nosso lar. De manhã a gente acorda, já imaginou se a gente acordasse pela manhã e não forrasse cama, não tomasse banho, não escovasse os dentes, não fizesse a comida, não limpasse a nossa casa, não tirasse a poeira dos móveis, não fizesse o que é necessário fazer? Por quê? Porque, tá assim, deixa pra lá, não estou nem aí, vamos conformar com isso. Aí vai viver no lixo. Quer dizer, isso está errado. Ora, isso vai fazer mal para você mesmo. Então, quando a gente chega para consertar
determinadas coisas, ou para se posicionar sobre coisas que estão erradas. E muitos se levantam porque uma grande maioria ali não está preocupado se vai dar certo, se vai dar errado, se a gente vai atingir um objetivo maior, se vai melhorar a vida das pessoas. As pessoas simplesmente não estão nem aí, porque ser organizado, se posicionar, dá trabalho e traz muita responsabilidade sobre as suas costas. E hoje em dia as pessoas não querem mais se responsabilizar por nada, nem ter trabalho por nada, nem se sacrificar por nada. Mas Deus, Ele cobra isso do cristão. A gente sabe que tem cristão que não está mais ligando para isso. Mas Deus um dia vai cobrar e a conta vai ser muito alta para pagar. Porque na hora da angústia, na hora da aflição, Deus está contigo, está comigo. Na hora que nós precisamos dele, que clamamos a ele, ele chega. Aí a gente, em contrapartida, tem que fazer o quê? O que ele manda. Porque se a gente faz o que ele manda, o que ele quer, lá na frente, aqui agora, ninguém pode nem entender o que eu estou fazendo aqui agora. Mas lá na frente, um dia, vão dizer assim, poxa, não é que aquilo que ela falou estava certo? Não é que aquilo que ele falou está certo? Rapaz, o cara chegou, fez aqui, a gente aqui tirando onda, e não sei o que, e só faltou matar o cara, crucificar, mas ele estava certo, ele estava querendo fazer a coisa certa, e a gente simplesmente se voltou contra, fez e aconteceu. Porque é o que acontece hoje? As pessoas não querem enxergar o que está se passando em sua casa, na sua vizinhança, no mundo, no trabalho, onde quer que esteja, né? E o cristão, ele não pode funcionar como um boneco de enfeite nos lugares que chega. Ele tem que funcionar como um agente de transformação social. Vai levar nome de chato, vai levar nome disso, daquilo. Vão tentar impedir a caminhada dele, vão tentar atrapalhar o trabalho dele, vão tentar fazer um monte de coisa, vão difamar, vão caluniar para se livrar dele, para tentar destruir, para tentar desmotivar, vão entristecê-lo, mas nós estamos aqui momentaneamente. Esse mundo não é o nosso mundo, esse mundo é do outro. Ele está no seu mundo, com o seu povo. E Deus, que tem o controle de todo o universo, tem o seu povo em todas as nações da terra, e Ele guarda, através do seu Santo Espírito, tá certo? O seu povo, e para que a gente tenha as dádivas do Senhor, e a mão do Senhor nos protegendo, nos livrando, e nos acobertando, e lutando conosco, para que mudar este mundo pela vontade de Deus. Nós temos que obedecer, nós temos que nos posicionar, nós temos que fazer o que é certo, nós temos que trabalhar para que a nossa vida ela não seja uma vida inútil no reino de Deus. E um dia ele vai chegar e vai dizer, olha, Yara, o que foi que você fez para o meu reino? Apresenta as tuas mãos, o teu trabalho, qual foi o trabalho que você fez, não é? E eu vou dizer o quê? Ah, não, eu fiquei na minha aqui, não criei caso com ninguém, porque a sua palavra diz, fique em paz com todos, mas estar em paz com todos significa se omitir, né? Ele mandou ficar em paz, não mandou eu me omitir. Porque tem gente que usa, né, alguns clichês da Bíblia, né, algumas expressões da Bíblia para se desculpar pelo que faz ou que não deixa, ou que deixa de fazer. E aí, né, muita gente sabe manusear bem, né, a Bíblia é para isso. Mas infelizmente, não é? Nós estamos nos últimos dias, nos últimos tempos. Deus está enviando seu Filho novamente pela segunda vez. Jesus vai voltar como o leão da tribo de Judá, aquele que vem para julgar, não é? A todos. E nós devemos estarmos preparados, fazendo todos os dias o nosso culto racional para Deus. No seu trabalho, não é? Na sua casa, no meio da sua família, na escola, na faculdade, em qualquer lugar que você esteja, você precisa ser cristão. Ponto final. Se definir. É desse modo. E assim você caminhará sem se conformar com as coisas que estão no mundo, com os modismos e com tudo o que se lhes impõe para que nós vivamos. Pecar não é uma opção para a gente.
a gente até peca porque nós somos imperfeitos, limitados. Mas nós temos um Deus que nos justifica e que nos avisa, né, que o nosso caminho é caminho de morte e que a gente deve voltar. E aí a gente, meu Deus, me perdoe, ajoelha aí, vamos embora, eu escorreguei, eu caí daqui, mas Deus está nos sustentando. Porque a caminhada é assim, a gente não é perfeito só porque tem Deus não, a gente tem Deus para nos justificar e Deus está dando a direção. E às vezes a gente tem alguns deslizes. Mas uma coisa é deslizar e cair no abismo, e outra coisa é deslizar e continuar segurando na mão de Deus. É isso que o cristão, né, que está caminhando com ele deve fazer. Não é? Vamos ver aqui outra coisa para encerrar. Não vos conformeis, né? Aí ele tem um estudo aqui que fala: conformeis diz respeito a assumir uma expressão exterior que não reflete o que realmente há no interior, um tipo de embuste ou representação. Como eu já falei, né? Você finge que está tudo bem, né? Estou em paz com todos, está tudo errado aqui, mas eu não vou me meter e tal, não é? Pronto, isso é um embuste. Sabe que por dentro não está concordando, mas não se expressa, não se posiciona, deixa que as coisas que estão à sua volta errada aconteçam e não intervém. Isso é embuste, né? E Deus pesa isso na balança dele também. A forma da palavra sugere que os leitores de Paulo estavam permitindo que isso acontecesse e deveriam parar este século, melhor traduzido por geração, referindo-se ao sistema de crenças, valores ou ao espírito da época, num dado momento do mundo. Esse resumo do pensamento contemporâneo e de seus valores forma a atmosfera moral do nosso mundo e é sempre denominado por Satanás. Né? Ou seja, tudo o que a gente não deve fazer, que é não nos conformarmos com este século, ou seja, com esta geração, com este mundo, com tudo os valores éticos, morais, enfim, que está no mundo, nós não devemos adotar para as nossas vidas, porque se é do mundo, não é de Deus, é de Satanás. É isso que ele está dizendo aqui. O cristão não pode estar conformado com as coisas de Satanás, concordando com as coisas de Satanás, com os valores morais e éticos, se é que esse cidadão tem alguma moral e alguma ética, né, que não tem nenhuma, nunca teve, né, de Satanás. Então o cristão que é cristão sabe perfeitamente que não pode concordar com certos valores morais, éticos, né, que vêm do mundo. E transformai-vos. A palavra grega, da qual deriva a palavra metamorfose, indica uma mudança na aparência externa. Mateus usa a mesma palavra para descrever a transfiguração de Cristo, né? Lá em Mateus 17:2, assim como Cristo exibiu de maneira breve e limitada a sua natureza interior divina e a sua glória na transfiguração, os cristãos devem manifestar exteriormente a sua natureza interior redimida não uma vez, mas diariamente. Foi aquilo que eu falei. Todos os dias você tem que ser um agente de transformação. Você tem que ser uma metamorfose ambulante. Não é? Não é aquilo que aquele cantor fala, não, né? Eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, né? Ele estava ali se referindo a um sistema político. Deus está se referindo à metamorfose espiritual. Não é? Eu prefiro ser essa metamorfose espiritual, não é ambulante não. Não é? E com metamorfose espiritual, tudo o que vem contra a palavra de Deus e que vai prejudicar toda uma sociedade, levando ela ao inferno, eu tenho que ser contra. Eu tenho que me posicionar. Está errado, não faça isso não, que você está desagradando a Deus. Olhe, não faça assim não, é assim que a gente tem que ser, chato, né? Querendo ser a palmatória do mundo, né? Porque todo mundo encontra uma série de rótulos para a gente, mas nós estamos fazendo o nosso trabalho de cristão, nós estamos cumprindo com a palavra de Deus, e se todo mundo vier contra nós, Deus é conosco. Amém? Não temas fazer a vontade de Deus, não temas fazer o que é certo, porque Deus é contigo. Obedece a Ele e faz o que é certo fazer,
Porque o cristão que é cristão, ele é sal da terra, ele não pode ser insípido o sal, porque se o sal da terra ele é insípido, a comida fica sem gosto, né? E comida sem gosto é igual aquela água morna que tinha lá em Laodiceia, e que Deus comparou os cristãos de Laodiceia com a água morna e salobra, e ele disse: vomitar-te-ei da minha boca. Cuidado, né? Cuidado com essa história de ser o politicamente correto. Eu sou cristão, mas eu estou em paz com todos. Tá tudo certo nada, tá tudo errado. Certo tá é Jesus. Certo tá é a palavra de Deus, mas tá tudo errado. Os valores estão invertidos, não é? E você está vendo aí, em todos os aspectos dentro da sua casa, o que mais você fala é o que mais acontece de errado. O que mais você reclama é o que mais faz, porque a desobediência e a rebeldia dos filhos, né? A incompreensão dos pais muitas vezes, e a forma como as pessoas estão educando os seus filhos, suas filhas, está toda voltada para os preceitos do mundo. Meu Deus é meu Deus e meu pai. Ele não é meu amiguinho não, meu coleguinha de balada não. Pai é pai, mãe é mãe, tem autoridade sobre seus filhos. O tempo que for, de pequeno, desde quando é um bebê até a fase adulta. Os adultos é que não querem se dobrar diante da autoridade de seus pais porque envelheceram, ou seja, eles se tornam, né, uma ameaça, né, aos seus idosos. Qualquer coisa está querendo bater, está querendo maltratar, está querendo jogar no asilo, abandonar, fazer o que bem quer. Por conta do que está aí no mundo. Todo mundo aceitando, e você cristão está vendo determinadas coisas acontecerem. E à luz da palavra de Deus você não age finalmente. Quem é você? Aleluia! Essa pergunta alguém vai te fazer no dia do juízo, e não serei eu. Não é? Porque para mim você não precisa responder nada, mas tem que responder para Cristo. Todos estaremos diante do tribunal de Cristo, respondendo para Ele sobre todas as coisas que fizemos ou deixamos de fazer. Não é? Infelizmente é isso. Então o conselho de hoje: faça o que é certo fazer, o que é justo fazer. Faça o que é necessário fazer para transformar o mundo. Não se conforme com o que está errado aí não. Creia que Deus é com você nesse sentido e confie nele e se posicione, porque o Senhor é o teu escudo, tua fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Viu? Deus abençoe a nação brasileira, Deus abençoe você, meu irmão, minha irmã. Fique na paz de Jesus. Eu quero orar por você, por sua família e pela nação brasileira. Então oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, entro em tua presença, Deus Todo-Poderoso, e te apresento todas as famílias cristãs, Senhor, todos aqueles que estão, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, percocheando em dois pensamentos, com dúvidas, com temores, com vergonha de se posicionar, com vergonha de fazer a sua parte como cristão, como agente transformador da sociedade. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, tenha misericórdia, dê força, renove as forças e fortaleça-os na fé e no desejo de te servir, ó Pai querido, Pai amado, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, que os cristãos desta nação brasileira, Senhor, tenham uma renovação espiritual, um renovo, um avivamento, Pai, e que assim entrem na tua presença com ousadia e trabalhem com o Senhor com ousadia, e que o Senhor seja louvado em todas essas vidas. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te apresento a nação brasileira e tudo que está havendo, Pai, em nome de Jesus. Toma em tuas mãos, Senhor, que as tuas mãos sejam a justiça dessa nação e que o Senhor possa estabelecer, Pai, o teu governo aqui, nesta nação brasileira e em toda a terra. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, vem com a tua justiça, não abandona os teus servos, sê com os teus servos em todos os momentos, e em nome de Jesus, Pai, eu desde já te agradeço. Dai-me força e coragem para continuar na caminhada, para fazer a tua vontade, Senhor. Me ajuda, me protege, me livra de todo mal, em nome de Jesus. É assim que já te oro e já te agradeço no nome de Jesus Cristo, crendo que o Senhor ouviu a minha oração e em nome de Jesus há de abençoar a todos que passarem por aqui, por este vídeo.
Tchau, pessoal, até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Deus abençoe a você e não se esqueça, não temas, faça o que é certo. Amém? Tchau.